Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje promete uma polêmica interminável. Bom, o Brasil se debruça hoje sobre uma situação bastante única, né, na história. Hoje eu me lembrei de uma frase que foi atribuída a Charles de Gaulle, mas não foi ele que disse, mas foi outro francês, né, que o Brasil não é um país sério. E, pelo que está acontecendo, a impressão que dá é que ninguém sabe direito para onde a gente está indo, cada hora é uma coisa e por aí vai. Bom, no fundo dessas questões todas há um debate ideológico e muito polarizado entre direita e esquerda e aí os evangélicos, obviamente, e cristãos em geral, são concitados a uma reflexão. O Senhor Jesus, que é o nosso líder maior, né? Aquele que estabelece o caminho que nós devemos seguir, por isso somos chamados cristãos. Ele poderia ser hoje considerado um socialista? Muita gente diz que as ideias do Senhor Jesus, no tempo dele, evidentemente, espelham ou retratam ou contemplam de algum modo muito daquilo que o ideal socialista propõe. Outros, inclusive, fazem referência à experiência dos cristãos em Jerusalém, aliás, uma experiência para lá de socialista e radical, não é? Aquela que os cristãos tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos para todos viverem numa comunidade real, né? Numa comuna mesmo, né? Literalmente falando. E aí? Outros dizem que não. Que o marxismo, que é quem, sei lá, de algum modo estrutura ideologicamente o socialismo, não tem nada a ver com a fé cristã, muito pelo contrário, se opõe à fé cristã e tal. Não sei. Eu achei o tema bastante pertinente, interessante, foi difícil encontrar quem quisesse discuti-lo, mas nós conseguimos pautar dois especialistas que vão nos ajudar, homens de Deus. Homens de Deus, pastores de igreja local, que têm contas a acertar com as suas ovelhas. Eu sempre digo isso aqui, porque não é que eu não respeite o teólogo que não pastoreia, não é isso. Mas muitas das ideias que nós discutimos aqui têm a ver com o dia a dia e com as angústias, sofrimentos e sonhos de crentes comuns. E é por isso que o pastor é o ideal, porque ele lida com isso diretamente, né? O livre pensador não tem compromisso com almas, o pastor tem, além do compromisso com o pastor de todas elas, que é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus hoje poderia ser considerado um socialista? Sim? Não? Por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que recebemos mais uma vez, né, o privilégio de entrar na sua casa para apresentar o programa Vejam Só, levando os nossos convidados e o tema que você vai discutir por intermédio do nosso site lá na nossa página na internet. O vejamsó.com.br é o endereço eletrônico, na enquete, e desse modo você se inscreve para o sorteio do brinde que a Grade vai sortear. A Grade é a Academia Teológica da Graça de Deus, a nossa patrocinadora. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela com você. Estreando hoje no programa Vejam Só, é a primeira vez que ele está conosco, né? Lógico, está estreando, pastor Altair Ribeiro da Silva, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga e jornalista. Seja muito bem-vindo, pastor Altair, paz e graça. Paz e graça, Deus abençoe, pastor Heber, Deus abençoe o nosso debatedor também e a todos os nossos ouvintes que, com certeza, serão alcançados e abençoados através deste tema e pela palavra de Deus. A igreja onde o irmão está ministrando, fica onde? Fica na capital de São Paulo, em Vila Ema, Assembleia de Deus no Ipiranga de Vila Ema. O endereço lá? Rua André de Frias, 261, é uma travessa da Avenida Vila Ema, ali na altura do número 3504, Rua André de Frias, 261.
Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Boa estreia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, volta ao programa o reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Formosa, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, e ministrou o curso Lendo a Bíblia como História da Redenção, lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, no curso à distância. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, pastor Altair, a todos os telespectadores. Espero que possamos fazer um bom programa, trabalhar esse tema interessante, atual, importante para a igreja, porque, como o senhor disse na chamada, a discussão é muito presente no dia a dia dos crentes, no nosso também. Então, obrigado pelo convite. Onde fica a Presbiteriana de Vila Formosa? Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Vila Formosa, ela fica na rua Arapoca, número 272, que é a rua do antigo Hospital Zona Leste. É muito próximo ali, é uma saída da Praça Sampaio Vidal, que está bem no centro da Vila Formosa. Muito obrigado pela presença do... Obrigado. Vamos ver o que o Zeca preparou como matéria de abertura para esse tema espinhosésimo que nós vamos discutir hoje. Vejam só. A vida de Jesus gera muito debate e polêmica, não só entre os cristãos, mas também entre aqueles que apenas estudam a vida dele. Talvez a área que gere mais polêmica e debate seja a área política, porque Jesus pouco falou sobre o assunto. Mas fazendo uma análise sobre o comportamento e os discursos de Jesus, será que podemos afirmar que atualmente ele seria um socialista? O que você acha? Olha, acho melhor estudarmos um pouco mais sobre o tema. Nosso primeiro passo precisa ser uma definição sobre o que seria o socialismo, já que nem sempre essa definição é muito precisa e acaba por gerar alguns preconceitos sobre o assunto. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado, ou seja, o povo. Portanto, o socialismo visa uma sociedade sem classes, no qual todas as pessoas possam ter benefícios, cujos bens e propriedades vão a ser de todos, a fim de acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, principalmente com a divisão entre pobres e ricos. Diante dessa rápida explicação, podemos dizer que Jesus seria um socialista, baseado então nas ideias que defendia? Ou Jesus não teria nenhum discurso político? A preocupação dele seria apenas direcionada ao lado espiritual do ser humano. Uma base para os defensores dessa teoria de um Jesus socialista está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 e 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui os apóstolos e toda a comunidade mostram como seria a vida numa sociedade regida pelo espírito socialista. Outra passagem que dá base para essa teoria também está na conversa entre Jesus e o jovem rico. Observe comigo a orientação de Cristo para esse jovem. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus orienta o jovem rico a vender tudo e dar aos pobres. Seria então uma prática socialista? E aí, o que você acha? Jesus realmente foi um socialista? Ou ele estava apenas transmitindo maneiras de sermos e termos um mundo melhor? Você acha que Cristo mexeu realmente na área política? Ou você acredita que ele apenas está procurando pessoas melhores para vivermos nesse mundo corrompido? Ou quem sabe ainda, ele estava querendo melhorar o mundo?
Olha, Heber, são muitas as perguntas. Acho que está na hora de ouvirmos as respostas dos nossos convidados, que já estão aí preparados nos nossos estúdios. Heber, é com você, um ótimo programa e até a próxima. Muito legal, bacana. Obrigado, Zeca. Muito boa matéria. E aí você vai se posicionar. Claro que a sua posição que você vai marcar agora, no início do programa, para você concorrer aos sorteios, pode se modificar ao longo do programa à medida que você ouve os convidados. Mas não faz mal. O importante é você se manifestar para a gente ter uma ideia no final do programa da nossa enquete, tá? Então o endereço eletrônico é vejamsó.com.br. Pastor Altair Ribeiro da Silva, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Ipiranga, ele é jornalista e estreia hoje no programa Vejam Só. Então vou dar a palavra para ele nos responder na sua primeira fala a pergunta tema. Pastor Heber e todos os telespectadores, na minha opinião, nos dias atuais, se Jesus seria socialista, eu creio que sim. Claro que num âmbito diferente da política, principalmente atual do Brasil. Nós temos hoje alguns partidos no Brasil hoje que se dizem socialistas e, na realidade, eles fazem tudo ao contrário, totalmente ao contrário daquilo que Jesus ensinou e de algumas coisas que já foram, inclusive, citadas aí na matéria dita. Eu queria até começar dizendo o seguinte aqui, por exemplo, Mateus 25, 34, até o versículo 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e vesti-me, adoeci e vesti-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o justo responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e dimos? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ou seja, quando você pratica de fato essa questão de ajudar o próximo, seja ele estrangeiro ou não, e nós estamos vendo isso inclusive no mundo, né? Pessoas de outros países precisando de ajuda. E quando você nega isso, você está negando o próprio Cristo, você está negando o próprio amor que você tem que dar ao ser humano. Ok, obrigado, pastor. Que a sua estreia seja muito boa. Está sendo. Obrigado. Vamos lá. Agora é a vez do reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, parceiro do programa Vejam Só, e é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu digo parceiro porque ele já esteve aqui várias vezes, né? Ele pastoreia na Vila Formosa. Seja bem-vindo, mais uma vez eu lhe digo, reverendo. E o senhor concorda com o pastor Altair? Bom, eu não concordo, com licença ao pastor Altair, mas deixa eu explicar uma coisa, eu não sou especialista. Na verdade, é preciso conhecer um pouco desses sistemas políticos e sociais, até para a gente poder orientar o rebanho. Eu me considero um pastor de igreja local e não sou um especialista mesmo da matéria, mas levantando alguns conceitos básicos do que eu entendo por socialismo, e talvez hoje eu vá aprender mais sobre ele para poder, quem sabe até pensar um pouco mais. Eu não acredito que Jesus seria um socialista. Eu acho que até a gente pode fazer uma outra pergunta, que talvez ela definisse melhor a minha percepção do tema.
O socialismo tem elementos do cristianismo? Aí é diferente. Se você me perguntar, o socialismo tem elementos do cristianismo? Eu vou admitir que eu posso enxergar elementos do cristianismo no socialismo, como eu posso enxergar elementos do cristianismo no capitalismo. Então, fazer o caminho contrário, dizer se Jesus se adequaria a uma proposta socialista, levando em consideração esse socialismo científico do Marx e do Engels, até onde eu sei, eu acredito que não. Vamos poder desenvolver um pouco mais ao longo da discussão, mas só tomando esse texto, pastor, para dar comida, vestir e para cuidar dos pobres, ninguém precisa ser socialista. Você precisa ser primeiro cristão. E não importa a sua matriz ideológica, você pode fazer isso. Eu sei que se parte de um princípio de que se o cristão é capitalista, e ele, vou usar uma redundância aqui, capitulou diante do capitalismo selvagem, então ele não pode, dentro de um sistema capitalista, fazer todas estas coisas. E eu acredito que possa. Então não acredito que Jesus esboçaria o socialismo, porque existem elementos no socialismo que eu preciso discutir, que acho que Cristo não abraçaria de forma alguma. Muito obrigado, reverendo Nepomuceno. Vamos lá, agora é sua vez. Na nossa página na internet, o vejamsó.com.br, você vai encontrar a seguinte pergunta. Pergunta bem direta, feita pelo nosso Petralha de plantão. Um cristão pode ser marxista? A gente está falando de socialismo, ele já vai direto no marxismo. Um cristão pode ser marxista? Primeira resposta, sim. Afinal, Cristo tinha ideias socialistas. Segunda resposta, não. Pois o marxismo nada tem a ver com o cristianismo. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Não é bem assim e tal. É importante que você vote para concorrer ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Hoje vai ser esse livro aqui, Uma Seara Quase Esquecida, do pastor Aguinaldo, lá do Vale da Bênção. É um tratado sobre missões urbanas. Na verdade, é uma exposição das questões bíblicas, teológicas e eclesiológicas a respeito da evangelização e obra missionária. Como tratar de despertar visão evangelística e missionária na sua igreja local. Esse livro é muito, muito bacana para isso, tá? E nós vamos sortear aqui o livro do pastor Aguinaldo, brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Aliás, você já ligou para a Agrade? Põe na tela, por favor, o telefone. Isso, esse aí, ó. 0 operadora 11 3115 0819 3150819 é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, que aguarda a sua ligação. Agora não adianta você ligar que não tem ninguém lá essa hora, Mas amanhã, anota aí, amanhã você liga, pergunta qual é a unidade mais próxima da sua casa. Você dá seu endereço e eles vão dizer para você onde fica a grade mais próxima. No Brasil, em todas elas você vai encontrar o curso bíblico. Mas eu queria fazer outro curso. Tem também, só não tem em todas as filiais. Tem teologia, pós-graduação em teologia, tem curso de Romanos, por exemplo, vai começar agora, eu vou ministrar. Tem curso de escatologia, de análise bíblica, tem curso de capelania, de evangelismo, curso para obreiros, curso de música, inclusive com instrumentos de orquestra, Da última vez que eu estive na grade, estava tendo aula de violino lá. Tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia, tem um monte de curso lá. Então, anota o telefone e liga, se informa direitinho, tá bom? Nem todos os cursos estão em todas as filiais, mas aí você conversa com o pessoal da grade, até porque as moças lá são simpaticíssimas, vale a pena bater um papo. Muito bem, vamos lá. O tema de hoje tem a ver com Jesus ser um socialista. Eu vou já perguntar para o pastor Altair, essa ideia não é, já que o irmão disse que Jesus poderia ser um socialista? Sim, mas deixar claro aqui
que Jesus, quando esteve sobre esta terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Claro que o pensamento de Cristo não seria, talvez, na política atual, até porque no século XVIII, se começa a ideia do socialismo. No século XVIII se começa, mas eu vejo na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, acontecendo sim algumas ações sociais vinda da parte de Deus para com o povo. O povo foi escravo, o povo passou por tantas coisas. No capítulo, por exemplo, 28 de Deuteronômio, pastor Heber, Deus, ele inclusive faz uma promessa para o seu povo de que eles não tomariam mais emprestado, de que as nações é que viriam até Israel para que Deus o ajudasse. Deus estaria tirando eles da miséria, porque eles passaram por isso. E Jesus aqui na terra, ele compreendeu muito bem isso também quando ele esteve aqui. Por quê? Porque ele viu tantas coisas acontecerem, porque já acontece há muito tempo. O capitalismo, ele já acontece há dezenas, há centenas de anos. E o socialismo, ele sempre foi algo que ajudou, na verdade, todo o ser humano. Eu não digo que Cristo teria uma cabeça de políticos, até porque se a gente for ver os políticos, principalmente no Brasil, eles não são exemplo para nós. É claro que não são todos. Alguns políticos, são muito poucos os políticos no Brasil que de fato estão interessados em resolver o problema da sociedade brasileira. São muito poucos os políticos. Eu não sei se o tempo dá aqui, eu queria... Não, no próximo bloco. Sim, é que eu vou falar sobre um pensador da Suíça e um jovem socialista cristão de Portugal, uma matéria que ele escreveu. Maravilha. No próximo bloco nós vamos abordar essa questão e vamos ter que lidar com as questões angustiantes do tema, né? Por exemplo, o Senhor Jesus tomou posturas, e os seus discípulos e apóstolos, idem, né? Que precisam ser explicadas para quem disse que ele não pode ser considerado um socialista. Aí também caberia a seguinte pergunta: o Senhor Jesus seria um capitalista nos dias de hoje? Primeira pergunta, invertendo, né? Outra questão importante para quem defende que Jesus seria um socialista: a agenda dos partidos de esquerda, todos de inspiração marxista, é violentamente contra as principais defesas da moralidade cristã, né? A agenda dos partidos de esquerda no Brasil são francamente construídas na direção de aprovar o aborto irrestrito. A mulher aborta quando quiser e porque quer. Não há nenhum tipo de restrição em nenhuma instituição, nem mesmo na igreja, para a prática das questões homoafetivas, né? Há alguns socialistas que vão além, né? Questionando o papel de pai e mãe e mudando então os documentos para tirando essa figura de pai e de mãe. Enfim, nós vamos ter que lidar com todas essas questões. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, e é a hora que você aparece aqui, né? Esse momento é muito legal. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Você já fez a foto? Faz aí, ó, o presente vai ser legal. Está chegando o dia, no final do semestre. Primeira foto de hoje vem lá de Altaneira, no Ceará. Leildes, Pablo e Teresa Dávila. Não, Leildes, o Pablo e a Teresa Dávila, de Altaneira, no Ceará. E alguém está me falando aqui que eles estão aonde? Na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. É aqui de São Paulo. Eles fizeram a foto aqui, mas eles são lá de Altaneira, no Ceará. Olha só que pessoalzinho bacana que assiste ao Vejam Só. Não é só gente idosa que assiste, não. Tem muito jovem aí.
Carapicuíba, em São Paulo, a Lilian e o William. Né? Olha, até rima o nome do casal. Né? Lilian e William. Casal lindo, muito legal, bacana. Obrigado por assistirem ao programa. De Maceió, nas Alagoas, onde meu filho passou a lua de mel com a Denise, Liliana Rufino. Ô, Liliana. Eu acabei aparecendo mais que você, Liliana. Tá errado, isso aí é uma injustiça, né? Você é infinitamente mais bonita do que eu. Né? Obrigado pela sua audiência. Ó, a quarta foto é a Lola. Cadê a quarta foto? Lola e a Neuza, que não informaram de onde são. Olha só, né? Duas jovens muito bonitas, muito charmosas. A mais jovem bateu o selfie e esqueceu de dizer onde é que elas moram. Então, o Neuza e Lola, vocês vão fazer outra fotografia, postar lá no facebook.com/programa Vejam Só, para concorrer, dizendo onde vocês moram, para concorrer no brinde do final do semestre. Voltamos a Alagoas, agora para Pariconha. Em Pariconha, lá nas Alagoas, está aí o Manuel Martim Neto, que assiste ao Vejam Só. Valeu, Manuel. Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela audiência e um abração ao povo de Pariconha. E na Paraíba, Barra de Santa Rosa, lá na Paraíba, Márcia Braga. Né? Valeu, Márcia. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E um abração ao povo da Paraíba que eu ainda não conheço, mas vou conhecer logo, logo. Bom, o tema de hoje tem a ver com Jesus e o socialismo. Né? Vamos lá. O reverendo Nepomuceno, José Maurício Nepomuceno, disse que Jesus não seria socialista. Então, como é que a gente explica os textos que foram mencionados na matéria de abertura? Bom, o texto que o pastor Altair mencionou, o senhor já rebateu. Mas os textos mencionados na matéria de abertura são textos fortes. A Igreja de Jerusalém não viveu uma experiência socialista? Vamos lá. Eu volto a insistir na ideia. Não significa, porque o sistema possui elementos do cristianismo, que eu posso abraçá-lo. Eu não acredito que Jesus seria socialista, simplesmente porque há elementos que ele não abraçaria. Mas vamos para a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém tem uma experiência de amor. Nessa experiência de amor, alguns irmãos vendem suas propriedades e dividem, dando assistência a todos, a toda a comunidade. Há quem tenha chamado esse texto de o fundamento de um comunismo cristão. Veja, no sistema socialista, isso não é voluntário. Isso é um comando governamental. Ali foi voluntário. Tanto é que Pedro chega para Ananias e Safira, se vocês não tivessem vendido, ficava para vocês, tudo bem. O que pode indicar que não era uma prática geral, mas uma prática que realmente se tornou importante a ponto de ser destacada na história da igreja. Mas não era imposta por nenhum poder governamental. Então, nós vamos precisar entender que, embora o socialismo, que é uma teoria de transição, até onde eu sei, porque até onde eu sei, lá no manifesto comunista, socialismo era um passo, né, para o comunismo. Que o comunismo seria, então, o socialismo nas suas últimas consequências. Ele possui elementos mesmo desse cristianismo que divide os bens, que não é egoísta, mas isso no cristianismo não é feito de forma imposta, é voluntário, é amor. Então eu digo que aquele texto de Atos 2, 42 e 47 pode ser um exemplo de como pessoas podem fazer o bem, sem precisar de abraçarem nenhum tipo de sistema político para fazer isso.
Por outro lado, o texto de Atos 5, que é o de Ananias e Safira, quando Pedro diz que eles poderiam ter ficado com a propriedade, se eles tivessem guardado dinheiro para eles, estava tudo certo, indica que aquilo não era uma obrigação de todos. Então, nem dentro do sistema da própria igreja aquilo era obrigação, porque o erro de Ananias e Safira não foi não foi guardar para si, foi mentir, dizendo que venderam tudo. O erro deles foi este. Então, eu não vejo ali base para sustentar que ali a Escritura está propondo um sistema de princípio parecido com o que depois veio a ser o socialismo. Por outro lado, o irmão citou lá, por exemplo, ações de Deus em favor da sociedade, e é verdade. Você vai em Deuteronômio, tem várias leis acerca dos pobres, até a gente sabe que Deus tratou e cuidou muito bem dos pobres, mas vou pegar uma lei só. Tem duas que eu gostaria de citar, mas vou citar uma. Tem a lei daquele, o cidadão que tem dívidas, e para pagar as suas dívidas, ele vai e vende a sua propriedade. Veja, ele não é perdoado das dívidas, ele vende a propriedade que é usada por um tempo por outra pessoa. No final das contas, se ele tiver dinheiro, ele pode resgatar de volta. Ou seja, quando Deus fala assim, olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão estabelecer um governo lá, Deuteronômio já até preconiza que haverá um rei, vocês vão estabelecer um governo lá, e quando vocês tiverem pessoas em dificuldades financeiras, vocês vão ajudar. Mas a ajuda será assim, ó. Você toma a terra da pessoa, trabalha com ela, depois ele pode restituí-la. Com o próprio trabalho. Isso é interessante. Isso não é uma tese tão parecida com teses socialistas, até onde eu posso entender. O que eu quero repetir, eu não sou especialista na política socialista ou no sistema que eles elaboraram. Algum entendimento tem. E me parece que essa não é uma proposta que se aproxime. Por exemplo, a lei da cega, uma lei para beneficiar os pobres e estrangeiros. O dono de um campo podia plantar e podia colher, mas tinha coisa que ia cair do pé, cair no chão, não podia pegar, para o estrangeiro e para o pobre pegar. Mas veja, não há ali uma ordem de repartir, é uma ordem de que haverá cuidado com o pobre, haverá cuidado com o estrangeiro, mas o dono da terra continua dono da terra. O direito de propriedade pessoal não parece ser defendido na Escritura. Então, assim, é por isso que eu acredito que nós não temos textos bíblicos que possam embasar o sistema socialista. Mas eu quero ser justo em algumas coisas. O irmão fez um comentário sobre a agenda da esquerda brasileira. Eu quero ser justo porque eu acho que essa agenda ela não é propriamente do fato de serem marxistas. Eu acho que é uma agenda meramente política que se estabelece no nosso país. Mas nasce num partidos de orientação de esquerda. E que acusam o PT... Certo. O PT, ao assumir o poder, ter traído a causa da esquerda, porque uma das primeiras coisas que a Dilma fez foi abandonar essa agenda por causa do acordo que ela havia feito com as lideranças evangélicas. Mas essa agenda que a gente hoje chama esquerdista, contrária a alguns temas que nós cristãos apreciamos muito e queremos muito proteger, eu não sei se eles adotam por causa da inspiração marxista. Eu acho que eles adotam por uma questão pragmática. Tudo bem, vamos ver o que o defensor... Só estou querendo ser justo. Tá bom. Na minha percepção. Como é que o senhor vê isso, pastor Altair? Principalmente à luz da célebre frase de Marx, que também o Freud falou mais ou menos a mesma coisa, né? A religião é o ópio do povo, né? O Freud chamava de muleta. É que o socialismo cristão, porque a gente está falando aqui se Cristo defenderia, se ele seria um socialista. Então, eu vou falar aqui do socialismo cristão.
A gente vai para o Velho Testamento, voltar, por exemplo, para o Velho Testamento, a gente vai ver Miqueias, que é um profeta, que Deus levanta ele, inclusive para a causa dos pobres. Para se fazer isso numa sociedade sem a política, dificilmente você consegue fazer, principalmente no Brasil. No Brasil, o que rege o Brasil é a política de fato. Os bons políticos, de fato, eles vão trabalhar para realmente, para que o Brasil cresça, para que todo mundo produza. Eu não sei se eu vou poder fazer isso aqui, mas uma crítica ao governo federal, que ele usou, por exemplo, o Bolsa, para ajudar o pobre, para ajudar, mas eles fizeram isso com outro tipo de intenção. Não foi com uma intenção realmente para ajudar de fato. Ajudar de fato é colocar empresas nesses estados, principalmente do Norte, do Nordeste, para que a pessoa dignamente tenha o seu emprego, para que as pessoas realmente tenham uma sociedade melhor. Eu queria colocar aqui, por exemplo, um social cristão, lá da Suíça. O socialismo cristão é uma tendência dentro do cristianismo que interpreta por meio das escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o modelo de sociedade socialista é o que mais se aproxima do modelo sociedade que preze pelo amor, caridade, demais ensinamentos de Jesus, ao passo que o modelo de organização capitalista valoriza o quê? Princípios opostos ao cristianismo, como acúmulo de capital, meios de produção, e de modo que a fé demanda uma opção consciente pelo socialismo. O cristão, na minha opinião, ele tem que ter essa mente, porque era a mente de Cristo. Abraçar, de fato, a sociedade mais carente, a sociedade mais pobre. Jesus atraiu, por exemplo, os mais pobres. Ele mesmo falou, olha, o Sãos não quer vir, aquele que é capitalista, que tem dinheiro, não quer vir por isso, por aquilo outro. Então chama os pobres, desejados, chame aqueles que estão necessitados. Então Jesus tinha sim essa visão social como ser humano. E como Deus, é claro que ele enxergava isso muito além. Ele, como Deus, é claro que não enxerga como nós enxergamos aqui na Terra, na questão política. Porque a política é uma questão bem complicada, bem difícil de se viver. Mas ideologicamente Jesus seria um socialista? Eu acredito que sim, dentro de uma ideologia daquilo que ele implantou no seu sistema, naquilo que ele fez quando ele estava aqui na Terra, sobre a Terra. Pelas obras dele, pela escolha do povo, ele tinha uma ideologia socialista. Inclusive, ele deixou essa ordem para os discípulos. O que o senhor acha, Pedro? É que assim, como eu falei, você tem elementos no socialismo que eles trazem do próprio cristianismo, não sei se consciente ou não, mas, lógico, dividir, dar é melhor que receber, é um princípio cristão, não é um princípio socialista em sua origem. Se eu pegar só a parte boa do socialismo, ótimo, até eu vou ser socialista. Se eu tomar só os princípios de igualdade, de oportunidades para todos, talvez eu seja um socialista. Mas o problema é que o socialismo não é só isso. Então, eu vou dizer assim, eu entendo que quando o irmão defende assim, eu sou um socialista cristão, talvez eu precise até entender o que é que está sendo definido aí. Talvez não seja a mesma coisa do socialismo científico, marxista. Não, com certeza não, né? Então, ele é ateu, socialista marxista. Porque a pergunta, tema é, seria um marxista? Eu digo que não. Não.
Seriam socialistas. Jesus poderia ser considerado socialista. Na enquete. Pergunta se o cristão pode ser marxista. Então vamos lá. Jesus seria um socialista cristão? Me defina o que é o socialismo cristão. Então eu vou fazer uma pergunta. Socialismo cristão defende o direito de propriedade privada? Que é uma das teses que o socialismo em geral defende que isso é impossível. O socialismo diz, ninguém tem direito a ter nada, é tudo de todos. A não ser conta na Suíça. É tudo de todos. Então assim, mas eu não vejo Jesus Cristo dizendo isso. Embora ele tenha dito para o jovem rico, que foi um dos textos, se eu não me engano, citados, vai e vende tudo que tem, ele não disse isso para todo mundo. Irmãos, é como se eu estivesse no púlpito, né? Irmãos, Paulo foi sustentado por mulheres ricas. Jesus também. E ele nunca falou, vai e vende tudo que tem. Jesus nunca recriminou quem tivesse a sua casa. No caso do jovem rico, era um outro problema. É que ele era um moço extremamente materialista. E aí talvez... Como quase todo rico, né? Hã? Como quase todo rico. Tudo bem, por isso Jesus mesmo diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, aí pelo menos o socialismo te afasta dessa tentação. Não, mas aí tem uma outra tentação, né? Tem uma outra tentação. Porque o socialismo vê a redenção pelo materialismo. Nós vamos deixar essa questão para depois, porque tem assim, o Zeca perguntou, ele foi ao reduto dos crentes lá, e perguntou se Jesus poderia ser considerado um socialista. Não sei se ele entrevistou os donos das lojas, que seria legal, né? Vamos ver o que saiu, vamos ver. Você pode ser considerado um socialista? Você acha que a pregação dele tem a ver com o socialismo que a gente vê hoje em dia? Não acho. Não acho, até porque Jesus não bateu de frente com a política referente no tempo dele, né? Roma, né? Que era a grande liderança daquele tempo. Jesus sempre ele foi pacificador, sim. Jesus sempre ele ficou entre linhas nessa parte política, até porque é uma parte complicada que nós já viemos já dos nossos primórdios, né? Então eu acredito que Jesus não é um socialista. Eu acredito que sim, porque ele não veio para separar ninguém, ele veio pregar o amor entre as pessoas, que as pessoas vivem-se unidos ali mesmo, compartilhando um com os outros. Não considero um socialista. A mensagem dele, apesar de estar voltada para o social, para as pessoas pobres, mas não é uma mensagem socialista. É uma mensagem... Eu acredito que não. É porque Jesus ele não queria dividir as pessoas. Né? Eu creio que o sentimento das pessoas está acima de qualquer coisa, qualquer bem, assim. Antigamente nós vivíamos a época da lei, hoje nós vivemos a época da graça. Então hoje Jesus é amor. Ele não tem esse negócio de, tem que ser... Ele é justo em tudo, tudo que ele faz ele é justo. E isso que ele ensinou pra gente, e deixou esse ensinamento. Muito bem. Nós vamos ter um tema aqui, eu não sei que dia que vai ser, que vai focar de forma muito exclusiva essa polarização que o Brasil vem assistindo entre petralhas e coxinhas e tal, como a imprensa apelidou, né? Ou entre mortadela e coxinha, enfim, vai ser nos dias. Os cristãos nesse bolo, né? Como é que os cristãos... Porque tem cristãos divididos também, tem gente defendendo a teologia do cuspe, né? Enfim, o negócio está feio, tá horrível, né? Eu nunca vi uma situação como essa no Brasil. E a gente vai repercutir isso. Agora, hoje a gente vai discutir a questão ideológica. Estamos discutindo a questão ideológica, né? Então, deixa essa questão política para lá, mas ideologicamente falando. Por exemplo, vamos ver a enquete que nós propusemos aí, que é paralela ao tema de hoje. Um cristão pode ser marxista? Né? A primeira resposta é sim. Afinal, Cristo tinha ideais ou ideias socialistas. E a segunda resposta é não, pois o marxismo nada tem a ver com o cristianismo. E a terceira resposta eu não sei, ou então não concordo com as respostas anteriores. Vamos lá. Pastor Altair,
O senhor votaria em qual letra da enquete? Não, eu não posso votar no marxismo, né? Porque esse é um socialismo diferente. Por exemplo, o senhor pega hoje o socialismo no Brasil, atual, dos partidos que se falam que é socialista. O que eles querem aprovar? Pegando essa parte social, o casamento de homossexuais, eles querem aprovar a lei do aborto, como o senhor citou no começo do programa. Então, essa ideia de socialismo, ela, na minha opinião, ela é equivocada. Isso não é socialismo. O socialismo, de fato e de verdade, como eu citei aqui, já no século XVIII, é para separar, para melhorar, para o pobre melhorar um pouco, chegar mais perto dos mais ricos, para que ele tenha uma situação melhor. Deus se preocupou com isso já desde o Velho Testamento. É só o senhor analisar aqui, por exemplo, o Senhor, por intermédio de Moisés, concedeu ao seu povo um conjunto de leis, de ordenanças, que previa o acolhimento citados ao ano sabático, Israel, os empobrecidos de Israel, como exemplo citados aqui, foi no ano de jubileu, símbolos da justiça divina, em favor dos mais carentes. Isso é socialismo. Isso é o verdadeiro socialismo, não é esse aí. O que nós estamos... Se Jesus seria um socialista hoje, não com esse pensamento. Mas uma pergunta bem direta que o reverendo Nepomuceno deixou nas entrelinhas. Sim. Jesus seria contra a propriedade privada? É difícil responder isso, até para o reverendo, para o senhor, porque trabalhar com a cabeça hoje de Cristo na atualidade, eu não sei se ele faria isso. Eu talvez ficaria aqui sem essa resposta de fato. Mas, na minha opinião, ele faria de tudo para que as pessoas fossem iguais, ou pelo menos tivessem os mesmos privilégios. Ele permitiria, por exemplo, as invasões que os movimentos sociais, todos de inspiração de esquerda, aliás, eu nunca vi movimento social de inspiração de direita, mas enfim. Mas tem. Não. Tem? De extrema direita, os movimentos nazistas. De extrema direita. Tá. Ele não permitiria, porque ele deixou claro que Jesus deixou claro? Que nós temos que respeitar as leis. E eu acho que invadir propriedade, na minha opinião e no meu consentimento, é fora da lei. Eu não posso invadir uma propriedade que não é minha. Ou seja, eu já estou afligindo uma lei. Não só uma lei do país, a não ser que foi dada. Como o próprio Deus deu Israel a terra. Não invadiu Canaã? Eu não acho que foi uma evasão, foi uma promessa lá atrás. Foi o quê? Uma promessa. É que já tinha pessoas naquela terra, mas a promessa era para Israel. Alguém é que entrou ali já. Então Israel tinha foi pessoas expulsar os invasores. Sim, tanto é que Deus falou que a terra era do povo. Tá bom. A terra era do povo. Eu nunca tinha visto, mas tá certo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que... É que no caso ali o direito de propriedade é de Deus, ele dá a quem quer. A terra é dele, né? No próximo bloco, o reverendo Maurício vai ter que me dizer por que João Batista mandou os judeus, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, né? Quem tiver dois pães, dê um a quem não tem. Isso aí não é socialismo? No próximo bloco a gente volta já. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. Que será que o Zeca aprontou dessa vez pro Vejam Só Que Coisa? Vamos lá. Estamos de volta, Vejam Só Que Coisa no ar, cheio de novidades para você. Mas olha, eu lembro que a sua participação é fundamental para o sucesso aqui do nosso quadro. Então, vamos lá. Olha o endereço aqui na tela, você entra e manda a sua participação. Olha, pode ser uma denúncia, pode ser uma situação engraçada, pode ser você cantando. Você cantando, mas cantando só se for afinado, hein? Brincadeira, pode mandar, mesmo se for desafinado, não tem problema não, mas ó, não demora.
Manda sua participação que eu quero mostrar você aqui, ó, no Vejam Só Que Coisa para todo o Brasil. Bom, hoje vamos falar sobre dominó. Isso mesmo, dominó. Com certeza esse é um dos jogos que faz muito sucesso. Porém, nós iremos mostrar o dominó de uma forma diferente. Está preparado? Vejam só que coisa. Bom, toda empresa tem a sua meta. E com essa loja americana de móveis não era diferente. Porém, a meta não era tão simples. A ideia era entrar no Guinness, o famoso livro dos recordes, com o maior dominó de colchões. Com estratégia e logística, além de muito trabalho em equipe, eles conseguiram realizar a proeza, transmitindo uma bela mensagem, é claro. Não importa o quão bizarro seja o seu sonho, ele pode ser realizado. Bom, de acordo com o Guinness, que filmou toda a façanha, o feito reuniu 1.200 pessoas em 2 salões de exposição. Ao todo, os participantes foram dispostos em 34 fileiras de colchões, espalhadas numa área de 21 quilômetros quadrados. O resultado é bem divertido e foi muito comemorado. Observe no vídeo que quando o resultado é anunciado, a galera comemora muito. Então lembre-se da mensagem. Não importa o quão bizarro seja o seu sonho, ele pode ser realizado. Apesar que eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar incentivando isso, né? Mas, bom, tudo bem, vamos em frente. Depois de um dominó de colchão humano, vamos entrar em outro extremo, um mini dominó. Exatamente, essas pequenas peças aqui, ó, elas são 80 vezes menores e 100 vezes mais leves que as peças de um dominó padrão. O objetivo desse garoto era quebrar o recorde mundial, utilizando 2.000 pequenos dominós. Ele superaria o recorde anterior, que era de 1.585 peças. Olha, aparentemente o desafio é fácil, porém a sensibilidade dessas pequenas peças traz algumas dificuldades. Observe no vídeo que um simples lápis pode fazer com que todo o trabalho seja perdido. Qualquer movimento pode colocar tudo a perder. Todos os dominós precisam ser manuseados com pinças, pois seria praticamente impossível fazer essa atividade com as mãos, por mais delicado que fosse. Os dominós são tão pequenos que quase não fazem barulho quando são derrubados. Além disso, a tentativa do recorde teve que ser realizada sem plateia nenhuma, pois cada vibração, por menor que fosse, poderia ter atrapalhado. Bom, depois de tudo pronto, o representante do livro dos recordes dá o start. São 40 segundos, exatamente, 40 segundos para que toda a reação em cadeia termine e o recorde seja confirmado. Rapaz, ó, essa foi por pouco. E deu certo, hein, garotão? Pode comemorar, e ele é o novo recordista mundial. Lembra daquela história do sonho bizarro? Bom, acho que podemos incluir esse daí também. E você, não tem nada para mostrar? Ah, não acredito. Manda o seu vídeo aqui para participar do Vejam Só Que Coisa. Olha o nosso endereço aqui na tela. Quem sabe essa não é a sua chance do sucesso? Ficar famoso, bombar o seu vídeo na internet. Então vai, rapaz, corre lá no computador e participe. Bom, por hoje é só, pessoal. Um abraço e até a próxima. A camisa do Zeca aí tá homenageando o Flamengo, né? Que aliás tá precisando mais de não é só de homenagem, não, tá precisando de oração, né? Oração. E eu ouvi falar que ele é vascaíno, tá feliz da vida porque o Vasco se sagrou campeão, né? Mas estava com a camisa homenageando o Flamengo. Mas tudo bem. Agora, o rapaz do dominó ali, eu já sei que profissão ele deve seguir. Ele vai dar um excelente neurocirurgião, porque vai ter mão firme assim lá adiante, né? Verdade. Já imaginou? Colocar 2.000 pecinhas, uma por uma ali? Paciência. Esse tem. Esse e tempo, né? E tempo. Bom, mas ele tinha um objetivo. Exatamente. Né? E com certeza, durante a armação do coisa, caíram os dominós algumas vezes, teve que recomeçar. Ai, credo. O senhor teria essa paciência? Nem sei, viu? É complicado, né? É. O senhor parece assim bem tranquilo, bem calmo. Eu sou tranquilo, tranquilo. Tem que ser, né?
Não sei, eu não sei. O reverendo, por que João Batista mandou quem tinha 2 túnicas, 2 pães e assim por diante, repartir com quem não tinha? Quando os judeus procuraram João Batista para ouvir a mensagem dele, eles ouviram uma mensagem sobre o reino de Deus. E o que chocou é que eles buscavam uma redenção, mas não estavam dispostos a pagar o preço. Então lhes dá um exemplo de que o reino é um reino de amor. Eu não acredito que João Batista estava determinando a total e absoluta venda de tudo que se tem, ou repartir tudo que se tem, mas a demonstração clara de amor. Não tem a ver só com o valor da túnica, mas com o frio do outro. Estavam no deserto, com proteger o próximo. Os valores do reino, eu volto a insistir, eu sei que a política, ela é uma coisa da cultura humana e eu acredito que ela pode melhorar muito, ela pode ser melhor. Mas não acredito que seja o sistema político que determine essas ações, mas a mudança do coração. Uma pessoa para dar a sua roupa para o outro, ou dividir com o outro, para assistir o outro nas suas dificuldades, eu não preciso esboçar nenhum sistema político. Para fazer isso lá na igreja, eu não preciso... Só os socialistas vêm no domingo que nós vamos distribuir cestas básicas. Só os capitalistas é que vão contribuir com dinheiro. Não, as pessoas de bem fazem isto. Pessoas de coração transformado. Eu volto a insistir, eu não estou dizendo que não existam elementos que o socialismo reflita coisas que ele aprendeu no cristianismo. Afinal, todas essas percepções de mundo do nosso ocidente têm uma raiz no nosso cristianismo. Sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas o cristianismo é matriz de muitos pensamentos, e é lógico, por causa dessa antítese, né, do homem contra Deus, não reconhece. Essas ideias, como disse o pastor Altair, já estavam na Escritura. Ideias positivas do socialismo. Agora, eu só vou completar dizendo uma coisa. O capitalismo não é a maior bênção que se pode ter nesse mundo. Precisa mudar muito o nosso capitalismo. Também tem elementos positivos. Mas tem elementos negativos que são péssimos. O pastor citou aqui. A ganância econômica tem a ver com o capitalismo, eu reconheço. E nem acredito que o capitalismo tenha nascido assim. Quando Jesus foi ungido em Betânia, a mulher gastou aquele dinheirão com um vaso de alabastro, que Judas ficou meio bravo, não só Judas, né? No outro texto diz que todos os discípulos deram... Sim. Jesus disse assim, deixa ela fazer isso. Essa desculpa que vocês estão usando para... Condenar a moça? Para condenar a moça, que vocês estão interessados nos pobres, os pobres vocês vão ter outras oportunidades, os pobres sempre estarão convosco. Texto citado de Deuteronômio. Então, o que é? Jesus não quer acabar com a pobreza? Ser pobre não é um defeito. Passar fome é um problema. Não ter o que vestir é um problema. Mas ser uma pessoa que não tem o carro do ano, isso não é um defeito. Ter dinheiro não é um defeito. Mas ser avaro, ser ganancioso, isso é um grande problema. Explorador, isso é um grande problema. Então nossa sociedade precisa ser corrigida. Volto a dizer, eu acho que Jesus não seria socialista, porque no socialismo existem vários elementos que Jesus não defendeu no Novo Testamento. Mas que existem ideias do socialismo que retratam coisas que Jesus fez, eu não discuto, eu acredito que existem. O Daniel, que mora em Goiânia, ele diz: o socialismo sendo um sistema social,
na administração da propriedade pública, dos meios de produção e distribuição dos bens, levando a sociedade a oportunizar maiores e melhores condições de igualdade de direitos e subsistência para todos os indivíduos, sem privilégio, com igual compensação. Isso é a definição do socialismo, né? Compreendemos que Jesus trazia em seu âmago o princípio do bem comum a todos, sem criar distinção que o rico e o pobre podem conquistar seu galardão no reino do céu, não o considerando ser socialista, uma vez que os interesses de libertação para se ganhar a alma ao seu reino não estabelece qualquer interesse de vantagem, prestígio ou servir a dois senhores, mas dar a César o que é de Deus, a Deus o que é de Deus. Jair Félix de Melo Silva, ele mora em Arapiraca, lá nas Alagoas. Até onde eu sei, um dos pontos principais do socialismo é o ateísmo. Nunca vi alguém que defendesse o socialismo ter vínculo com alguma religião, nem mesmo um não praticante, isso não importando qual religião seja. Logo, para Jesus Cristo ser considerado socialista, ele deveria negar a existência de Deus. Não é possível Jesus ser considerado socialista. Bom, o pastor Altair falou do socialismo cristão. Sim, dentro desse âmbito, eu vou voltar, pastor Heber, na questão do socialismo de hoje. Por exemplo, o que o atual governo usou dizendo que estava fazendo bem para toda a sociedade, principalmente com Bolsa Família. Eles usaram essa meta para serem eleitos, isso foi de fato um chavão para ganharem as eleições, né? Isso aqui é uma visão minha, panorâmica, até como eleitor, de fato, mas individualmente o que eles fizeram? Eles se enriqueceram. Eles, está aí a Lava Jato que fala todo dia, e todo dia tem casos diferentes com eles envolvidos, se beneficiando em relação a essa questão. Quando eu falo do socialismo cristão, a gente vai ver, por exemplo, Jesus, ele solidarizou-se com os menos favorecidos. É só ir lá em Mateus, capítulo 26, verso 11, Lucas 14, versículo de número 13. Ele deu especial às injustiças de mulheres. Marcos 7, 24, é o que o reverendo falou. Eles acabaram, sim, pegando algumas coisas do cristianismo, transformou isso, né? Por exemplo, o espiritismo, eles usam a Bíblia para fazer a caridade, para usar isso como caridade. Só que por trás disso existe outras questões, se a gente for entrar nesse mérito aí, né? Ele chamou os ricos à responsabilidade, Lucas capítulo 18, verso 18. Jesus foi o benfeitor tanto para a alma como para o corpo dos contemporâneos. Ou seja, ele tomou suas obrigações. Ele via, na verdade, o que estava acontecendo na sociedade já naquela época, né? E hoje, se ele tivesse aqui, ia ser uma situação difícil, principalmente para muitos políticos, principalmente aqui no Brasil. Bom, ele vai fazer isso, né? Porque Jesus vai vir. E na Venezuela também, viu? Louvado Venezuela seja também. Maranata. Maranata. Ele vai vir. Aliás, o meu produtor estava me falando aqui no ponto, né? Não, coloca a questão do milênio. Jesus vai vir, vai julgar. Né? Aí, no caso do reverendo Nepomuceno, Jesus vem, julga, joga um no inferno, outro no céu e acabou, certo? Muito bem. Você sabe. O senhor deve ser dispensacionalista. Jesus vem e vai reinar durante 1000 anos. Esse é um outro tema, né? Então, específico. O senhor crê no reino milenar de Jesus? Sim, ele vai reinar. Ele vai ser socialista ou capitalista? Não, Jesus jamais vai ser capitalista. Ele sempre vai cuidar do seu povo. Ué, o capitalista não cuida do povo? Sinceramente, o capitalista só pensa nele. Não. Quanto mais rico, melhor para ele. Se for ver mesmo os capitalistas hoje, atuais... Não. Aí, nós não estamos falando de capitalista atual, nós estamos falando de capitalismo como um todo. O senhor mesmo mencionou a Europa. A Europa é socialista?
Alguns países sim, né? No nome do partido. Alguns países é igual sim, aqui. Que No nem nome do Portugal. partido. Portugal teve, né, um socialismo no governo, mas uma economia capitalista. Então, quando eu falo assim, a Europa é socialista, qual foi o país em que foram confiscadas as propriedades e distribuídas igualitariamente para todo mundo? Nem na Rússia. Mas nem na Rússia. Na Rússia foi distribuído, desculpa. Igualitariamente? Ser jocoso, para o partido. Então, aí que tá. Na China também. Então. Que não é Europa, é verdade. É Ásia. É que no reino milenar, a mente de Cristo, eu não posso alcançar a mente de Cristo, de fato, como Deus ali como ser humano, a gente entendeu bem. O que a gente pode falar é que democrata ele não vai ser, não. Não. Regerá com vara de ferro. Né? Aí o amilenista está confortável, porque nada disso vai acontecer, né? Tá certo. Ele vai reger com vara de ferro. Significa que não vai ser democrata, não. Não vai ter golpe no milênio. Não vai ter. Pastor Heber, tem um outro elemento do socialismo, a gente não conversou sobre ele, que por um lado ele é positivo e por outro o irmão falou lá do socialismo lá da França, se eu não me engano é o socialismo utópico, né? Que é a questão da luta de classes. A luta de classes é um problema. Pobre e rico não deveriam lutar. Mas a existência de classes é estrutural. Desculpa. Até entre os anjos existem classes de anjos. Você está arrumando uma guerra lá. Né? Não, até eles existem. Arcanjos. Mas eles não brigam entre querubins. Então, é o que eu estou dizendo. A luta de classes é um problema, mas a existência de classes é estrutural. O senhor acha que existe, assim, diferença de classe de anjos, um mais importante que o outro? A palavra importante está definindo o quê? Funções diferentes, não importantes, mas são classes. Mas eles têm glórias diferentes? Vamos falar Porque o rico e o pobre têm glórias diferentes. Vamos falar da questão de galardão? O que é galardão? É recompensa? É. Recompensa igual é recompensa? É. Vou recompensar. Se todo mundo ganhar então, igual... tá bom. Tá. Se todo mundo ganhar igual, tem recompensa? Não. O próprio princípio. Lembra da parábola da vinha? Existem classes, privilégios, mas que não tornam uma pessoa melhor que a outra. Não é qualitativo. O Senhor disse que quem quiser ser grande no reino, seja o menor. Então existe o menor e o maior. Mas só que é num sistema invertido do nosso. Servir é ser grande. Ser importante é servir. Importante no sentido de importância, não de valor. Tá bom. Então, eu não acredito que o socialismo faça jus a todo esse conceito estrutural da própria humanidade. Eu vou encerrar só essa fala usando uma coisa que tenho carregado da minha maneira de ver por que existem ricos e pobres. Por várias razões. Tem as razões ligadas ao pecado, porque uns são mais egoístas e têm o poder, exploram os outros. Mas existem outras razões, porque Agur, quando orou, disse, não me des nem a riqueza nem a pobreza. Ele admitia que isso vinha de Deus. O próprio Davi disse, riquezas e glórias vêm de ti. Deus é injusto? Quando Asaf orou reclamando dos ricos, Deus não fez ele rico. Ele falou assim, calma, eles estão presos em alguns laços. Ser pobre não é um problema. Entenda isso, Asaf. Onde eu quero chegar é que Deus tem um ministério para o rico, na minha percepção, que é a obrigação dele de ser generoso. Timóteo, sejam generosos em dar. Cuidar do pobre. Ser mordomo. Esse que é o princípio da propriedade. Ninguém é dono de nada, num certo sentido, porque todos somos mordomos. No socialismo,
O governo é dono. E quem está no governo, na prática agora? Olha para a Rússia, por exemplo, socialista que já está morrendo, né? Para falar a verdade, já morreu. O governo era dono, o governo mandava. Tanto é que mandava matar, não tinha amor. Então assim, irmão, eu respeito que talvez exista um padrão cristão socialista. Ele ainda não se efetivou na prática, até onde eu sei, em lugar nenhum. Mas aí o reverendo vai pegar, por exemplo, a história que é comprovada, na realidade, a população palestina dos tempos de Cristo, submetida ao governo imperial romano. O que acontecia com o povo? Sofria com fome, sofria com pobreza, com diversas enfermidades que assolavam o país. Eram muitas pessoas excluídas, segregadas. Cristo, na verdade, ele veio para diferenciar isso. Ele veio para trazer um amparo para estas pessoas. Ele veio fazer com que essas pessoas, elas fossem... Eu estou falando isso já no tempo de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, por quê? Porque os governos, eu acho que não é só do Brasil, os governos e a política no geral, eles sempre pensaram neles mesmos. Sim, eles nunca pensaram de fato no povo. Jesus estava corrigindo o que estava errado na estrutura Agora, social. o socialismo... Mas ele não estava acabando com a autoridade, não estava acabando com o governo, não estava mandando todo mundo nem ser pobre, nem todo mundo ser rico. Ele estava ajustando os erros, é o que eu disse. Essas diferenças de classes existem por várias razões, de fato, e o pecado estragou. Então, ele de fato não veio confrontar com a política. Isso é claro, mas ele veio mostrar o que tem que ser feito. Então, a grande verdade e realidade é essa. Bom, deixa eu só ler algumas mensagens que estão aqui, né? O Felipe de São Paulo diz que a falsa promessa de justiça e igualdade do marxismo gerou milhões de mortes ao redor do mundo. O livro negro do comunismo, do ex-comunista Stephen Courtois, editora Bertrand Russell, publicado em 2005, fala em 100 milhões de mortos do comunismo marxista. Para fazer triunfar o socialismo marxista, Stalin, que é líder da ex-União Soviética, implantou o regime de terror e também de fome, levando à morte mais de 40 milhões de pessoas. O nunca gerou vidas, esse sistema só gerou mortes. O Osmar Jospe de Moraes, ele mora em São Luís de Montes Belos, lá em Goiás. O socialismo cristão é bem diferente de qualquer socialismo baseado nas ideias de homens notadamente incrédulos. Mas, a meu ver, Jesus foi o maior socialista existente na Terra e por isso respondi sim. O socialismo cristão pregado por Jesus baseia-se no amor e no convívio voluntário e de grande paz, tranquilidade, bem-estar devido às distribuições de renda que elevam o indivíduo como servo de Deus. O socialismo marxista assemelha o governo brasileiro que distribui migalhas para se eleger e continuar com ganhos milionários e desonestos para montar-se no poder e usar o autoritarismo sobre as pessoas. O livro Utopia, de uma ideia do socialismo cristão, dá uma ideia do socialismo cristão. As pessoas vão tomar refeições juntas por obrigação, mas... Thomas More, será? Elas não vão obrigadas, mas pelo prazer de estarem juntas. Bom, quanto tempo ainda tem? Miguel Strecht, de Cachoeiro do Itapimirim. Ô, Miguel, tudo bom? Essa meritocracia, infelizmente pregada em muitos púlpitos e várias igrejas chamadas evangélicas, fere os ensinamentos de Jesus. Isso fica muito claro no Evangelho de Jesus, por exemplo, nas parábolas dos trabalhadores da vinha e do filho pródigo. Deus não considera créditos e débitos. Deus é gracioso. Paz, parabéns pelo tema. Tá bom. O Guaraci Andrews Júnior, daqui de São Paulo, diz: alguém consegue imaginar o reino de Cristo capitalista, onde os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? O Senhor Jesus deu o exemplo. Repartiu o que produziu e disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os capitalistas vão para o inferno. Come, não me desse comer, tive sede e tal. E depois em Mateus 25 ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quem apregou essas ideias é considerado socialista nos dias de hoje.
Então, Jesus teria sido. Então, não sei quanto tempo a gente vai ter ainda. Não tem mais, acabou. Acabou? O programa acabou. Que pena. Deixa eu mandar um ósculo santo muito legal para Jô Rezende, um ósculo santo para uma pessoa muito legal, né? Que a Jô Rezende é uma terapeuta capilar, ela tem mais de 40 anos de experiência, e está aí o telefone dela, 5083-2549 em São Paulo. Se você tem problemas de cabelo, qualquer natureza, anota o telefone, liga para ela, fala que você viu o telefone no Vejam Só, e ela vai te dar uma orientação. Ela tem tratamento para queda de cabelo, para calvície, para um monte de coisa lá. E é uma irmã em Cristo, muito querida, muito amada. 0 operadora 11 5083 2549. Bom, muito obrigado ao pastor Altair Ribeiro da Silva, ministro da Igreja Assembleia de Deus, e ao reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos estiveram conosco e continuarão com você por intermédio da página do programa na internet, vejamsó.com.br. No campo convidados, você tem o link para falar com esses irmãos e poder, então, tirar suas dúvidas, fazer convites, enfim, eles estão aí para te atender. Vamos ver quem é que vai ganhar o livro do pastor Ignaldo. Esse livro aqui, quem vai ganhar? Quem é? Kélio Cavalli, de Tangará da Serra. Nossa, eu conheço Tangará da Serra. Linda cidade de Mato Grosso, lugar maravilhoso. Tangará da Serra. Aliás, o Mato Grosso é um lugar fantástico, né? Cheio de capitalista também. Vamos. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.